Olá, amigos! Estamos de volta no nosso canal Reflexão e Ação. Sejam todos bem-vindos e meu nome é Adilson. Eu sou a Sônia. Hoje vamos estar refletindo no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 16, de 13 a 19. Hoje é a solenidade da festa de São Pedro e São Paulo. Iniciamos então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Grande solenidade hoje, então, dos nossos grandes apóstolos São Pedro e São Paulo. Hoje é a festa, do martírio deles, a gente sabe, que eles foram mortos os dois no mesmo dia, na cidade de Roma. E a gente tem informação de um fato muito interessante, Como São Pedro era judeu, então ele morreu crucificado. Ele disse para os soldados, que ele não era digno de morrer como o Senhor. Então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E São Paulo, como era cidadão romano, ele foi decapitado. Então, a gente sabe, que quando cortaram a cabeça de São Paulo, quando ela bateu em um lugar no piso, no mesmo instante nasceu ali uma fonte, que ainda existe nesse lugar até hoje. São as águas salvianas, chamadas. É bem interessante, como que até na morte deles, o Senhor, faz acontecer esse milagre, Uhum. Então, eles dois foram muito importantes, para nossa fé. Eles foram os grandes defensores da fé, divulgadores, pregadores. E Pedro, a gente sabe, foi a ele que o Senhor deu as chaves da igreja. Pedro foi o primeiro papa da igreja, Ele era o chefe dos apóstolos. Jesus o escolheu para que continuasse no seu lugar. E a gente sabe bem porque nós já fizemos uma reflexão nesse evangelho, Nós temos um vídeo que se chama Apacenta as Minhas Ovelhas.
e foi no Evangelho de São João, né? Uhum. Esse mesmo Evangelho narrado por São João. E a gente não tem dúvida que Pedro foi o chefe da igreja. Apesar de São Paulo ter sido incansável em divulgar, fundar comunidades, ele dava toda assistência espiritual às comunidades, né? São Paulo era um homem bem letrado, ele tinha bastante conhecimento da doutrina, ele já era um judeu, né? Cidadão romano, né? Mas ele era filho de pais romanos e judia. Acho que a mãe dele era judia. Mãe judia e o pai romano. E então ele era muito fiel àquilo que ele acreditava. A gente vê a personalidade de São Paulo nas cartas dele. Ele é muito fiel, muito firme, muito determinado. E ele não era um homem de meias palavras. Ele era um homem de uma personalidade muito forte. Mas o líder mesmo era São Pedro. Exatamente. E a quem São Paulo devia obediência. A quem São Paulo ia conversar com ele quando tinha necessidade para resolverem algumas questões. Então todos sabiam que o Senhor escolheu Pedro. Por isso que a gente sabe, né, que hoje em dia o sucessor do Pedro é o Papa Francisco. Então, a igreja tem, né, na sua história os nomes de todos os sucessores de Pedro. De todos? Né? Todos. E então, 267. É 67 ou 66? Acho que é 266, né? 266 papas todos. Mas o Papa Francisco, ele ocupa, né, a catedra, né, a cadeira de Pedro. Então, ele é o líder da igreja. Então é bem interessante, dá para a gente entender, se Jesus não deixa designado um líder, já pensou se cada um fizesse o que quisesse, sem ter uma hierarquia? Então desde o tempo de Jesus já havia essa hierarquia, e a gente vê isso bem claro nas primeiras comunidades cristãs, não é? Certamente. A gente vê bem claro. E então o Papa o sucessor de Pedro, né? A gente sabe que foi ao Papa que Jesus deu as chaves da igreja. Agora, todas as outras religiões que existem, que surgiram depois, elas muitas vezes não entendem isso, né? Não entendem como que o Papa é o sucessor de Pedro, não entende por que a igreja está estabelecida em Roma, né? Não entendem a hierarquia da igreja. Mas em Roma, por que a igreja começou em Roma? Porque Roma era, no tempo de Pedro e Paulo, o centro de tudo, né? É como se fosse hoje em dia os Estados Unidos, né? Que todo mundo quer vir para os Estados Unidos. Então, lá era o centro da cristandade. E então, por isso que a igreja foi para Roma, mas, na verdade, não existia, né, igreja-templo até depois da conversão de Constantino, no ano de 313, quando a mãe dele foi uma grande fundadora das igrejas, né? Começaram, então, a partir da conversão dele, a Santa Helena, a mãe dele, começou a ajudar a edificar igreja, templo, né? E foi aí que a gente passou a ter igrejas. Desde o ano da conversão do imperador Constantino, em 313. Bom, agora hoje, né, lembrando de São Paulo e São Pedro, né, eles são realmente, para a gente, fonte de muita inspiração, né? São Paulo, como ele tinha muito conhecimento da religião judaica, ele contribuiu muito mesmo para a divulgação do Evangelho do Senhor e ensinamento da doutrina cristã. São Paulo, o conhecimento dele, a fé dele fez com que essa ponte entre o judaísmo e o cristianismo se tornasse mais evidente. Ele realmente facilitou
essa passagem do judaísmo para o cristianismo, por causa do conhecimento dele, tanto do judaísmo como o conhecimento dele do cristianismo. Então veja, assim, eu sempre entendi muito bem isso, né? O que o Senhor queria, né, que acontecesse após a ida dele, né, desse mundo, né? Como que ele queria que continuasse aquilo que ele começou. Quando ele fala assim para Pedro, né? Tudo que você ligar no céu vai ser ligado, tudo que ligar na terra vai ser ligado no céu. Então, Jesus, quando ele depois aparece para os apóstolos ressuscitado, no dia de Pentecostes, quando ele sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos, o que ele diz? Aqueles que vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles que vocês reterem, não perdoarem, eles serão retidos. Então, Jesus deu para eles até esse poder de perdoarem os pecados. Isso é verdade. E a gente sabe, né? Nós já falamos aqui sobre isso, que quando Jesus dizia, né? Eu te perdoo os pecados, na época de Jesus, os fariseus, os saduceus, se escandalizavam, porque eles diziam, só Deus pode perdoar os pecados. Né? Isso é verdade. E na verdade, assim, nós católicos sabemos que é Deus quem nos perdoa, mas na pessoa do padre, na pessoa do bispo ou na pessoa do papa. Essas pessoas têm toda a autoridade de perdoar os nossos pecados. Toda vez que Jesus dizia, eu te perdoo os pecados, vai e não peques mais, os fariseus, os mestres da lei se escandalizavam, achando que Jesus estava cometendo uma blasfêmia, porque somente para eles, somente Deus podia perdoar os pecados. Só que eles não entendiam que Jesus é esse próprio Deus. Então a gente também vê nesse evangelho de hoje como que Deus é capaz, né, de mudar totalmente a nossa vida, os nossos pensamentos, e quando a gente começa a seguir Ele, a gente vai se transformando. Por isso fala conversão, uma mudança de vida, né? Diária e devagar. A gente vê que São Pedro, ele era uma pessoa muito impulsiva, respondia, ele agia rápido. Essa era a personalidade dele, o temperamento dele. Sim, ele tinha uma liderança nata. Quando Jesus perguntava, ele era o primeiro a falar, a responder, tomar a iniciativa. Então, a gente vê que naquele grupo, ele tinha mesmo toda esse espírito de liderança, né? Por isso que não é à toa que Jesus tenha escolhido ele para ser o líder dos apóstolos e da igreja nascente. E a gente já vê que Paulo, né, o São Paulo, ele já era um homem assim, mais voltado para a parte de doutrina, de ensinar, de interpretar a palavra de Deus. Então, ele é bem distinto de São Pedro, né? Ele é aquele assim que quando a gente ouve as cartas dele, a gente aprende muito sobre a palavra de Deus. Ele passa tanta doutrina para a gente, tanta doutrina, né? Ele foi o primeiro grande teólogo que nós tivemos. Ele passa muito ensinamento da doutrina. É ele que fala, né, naquela carta de São Paulo, né, aos Coríntios, né? Na primeira carta, quando ele fala dos dons e frutos do Espírito Santo. Quando ele fala sobre os dons, os carismas, quando a doutrina que nós temos para os pecados capitais, que são pecados graves, né? São capitais porque podem nos levar ao inferno se a gente não sair deles. Então São Paulo é quem diz quais são esses pecados, né? Então ele traz muito ensinamento, ele que nos ensina sobre os dons do Espírito Santo,
né? Exatamente. Ele explica bem a questão de ser o homem velho, o homem novo, né? Ele então ensina muitas coisas, são cartas doutrinárias, Conselhos diferentes. evangélicos que ele passava, conselhos que são, até hoje nós seguimos, porque ele reforça sobre o ensinamento sobre a Eucaristia, né? Quando ele narra, né, que naquele tempo Jesus partiu o pão, deu para os seus apóstolos, dizendo: isso é o meu corpo. É ele que diz, né? E que ele diz: fazer isto em minha memória, da mesma maneira como Jesus disse na última ceia. É ele que ensina pra gente, né? Que ele que falava assim, né? Ó, toda vez que a gente come deste pão e bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta, né? E ele também diz: todo aquele que comer deste pão indignamente vai estar comendo o pão da sua própria condenação. É verdade. É uma advertência. Olha, por que comer o pão indignamente, né? Para a gente participar da ceia do Senhor, a gente tem que estar preparado espiritualmente. Você não pode estar vivendo uma vida de nada que te impeça a comunhão, né? Não pode estar cometendo nenhum pecado mortal. Então, São Paulo, ele foi muito importante por isso, porque ele fundou muitas comunidades, as quais ele acompanhava. Ele teve discípulo, né? Como a gente sabe, Timóteo, Tito, né? Timóteo, tem um outro também, Barnabé. Timóteo, Tito, Barnabé. O próprio São Lucas foi discípulo de dele. São Paulo. São Paulo, ele fez discípulos, pessoas que ajudavam ele na sua obra, né? E ele foi realmente um grande apóstolo. E se hoje em dia nós temos fé, é muito graças a São Paulo. Porque foi ele o apóstolo dos gentios. Todos aqueles que não eram judeus, foi São Paulo quem espalhou o reino de Deus fora de Jerusalém, fora da Judeia. É verdade. E ele é bem interessante, sofreu naufrágios, foi preso muitas vezes. Ele sofreu tanto e ele tinha uma paixão tão grande por Jesus que ele dizia que ele estava assim, pronto, doido, né? Para morrer. Como ele já queria ser derramado, né? Como um óleo que era derramado sobre o altar. Como que tem um nome que fala lá? A libação. Estava pronto para ser, né, entregue. Então, servido em libação. Então ele tinha espargido sobre o altar. Ele dizia assim que ele não via a hora dele morrer, que ele falava assim, viver para ele como que aquela frase assim, viver é tudo, né? Morrer para mim é lucro, viver também é lucro para vós. Mas ele tinha assim, a vida dele era importante pela missão que ele tinha, né? Belíssima missão. Ele falava, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ele dizia isso, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Realmente, pelo volume da obra dele, pelo trabalho dele, pela fidelidade que ele teve à missão e por tudo que ele fez, por isso ele é considerado mais um dos apóstolos. Mesmo não tendo sido, né? Mesmo não tendo sido um dos 12, ele acaba se tornando o apóstolo por excelência. Ele se considerava um abortivo, né? Antes de ser, mas antes de ser apóstolo, porque ele perseguia os cristãos, né? Sim. Mas ele foi realmente um grande apóstolo. E Pedro foi aquele que tinha aquela liderança nata, grande missão, né, de levantar a igreja. Maturidade, né? Ele era o maduro dos apóstolos. Ele era o mais velho dos apóstolos. Ele tinha a maturidade e ele é aquele que estava pronto, disposto. Ele não via empecilho, assim. Estava ali disposto a defender o Senhor, a fazer o que ele devia de fazer, né? Como eu disse, São Pedro tinha uma liderança nata. A personalidade dele, como se diz,
o temperamento. O temperamento dele era de uma pessoa que tem a liderança nata. Já nasceu com aquela liderança, com aquela capacidade de liderar. Ele é aquele que, quando os soldados vieram para prender Jesus, ele puxou a espada para proteger Jesus e cortou a orelha do Malco, né? Um dos soldados. Então, ele é aquele que sempre tomava a frente. Tinha iniciativa. Então, não foi à toa, como eu disse, que Jesus o escolheu para ser o líder dos apóstolos. Porque entre os 12 apóstolos, Pedro era o mais bem preparado para isso. A gente vê que os apóstolos tinham por ele muito respeito. Até quando Jesus ressuscitou, João narra, né? São João fala que os 2 discípulos correram. Tanto ele quanto São Pedro. Os dois mas como ele era mais jovem, chegou primeiro, mas ele não entrou até que Pedro chegasse e entrasse primeiro. Então a gente vê assim que eles tinham por ele um respeito. Eles respeitavam a liderança dele. Já o tinham como líder. Já o tinha, né? Mas é porque a gente sabe assim, no mundo mesmo, no mundo real, né? Ser líder é uma vocação, né? Como nós falamos outro dia. A pessoa que é líder, ela tem já isso com ela, né? Exatamente. Ela é como fosse mesmo uma inclinação. Não é todo mundo que é líder. Muitos gostariam de ser líderes e se fazem líderes e, no entanto, não tem vocação. Não consegue, para serem líderes e acabam sendo maus líderes. Porque aquele que tem a vocação de ser líder é aquela pessoa que realmente sabe tomar iniciativa, sabe agir na hora certa, sabe tomar decisões, sabe direcionar o grupo, né? Falar para o grupo, olha, tem que fazer isso, aquilo. Então, direcionar as pessoas. Sim. Mas, bom, apesar disso ser uma vocação, significa que quem é líder é superior a quem não é, né? Não significa isso, não. O líder, muito pelo contrário, ele não pode ser um ditador, né? Não pode. Ele tem que ser uma pessoa que guia, que ajuda a pessoa a pensar para agir. Mas, que nem eu falei, ele pode até determinar o que deve ser feito, mas tem que deixar que cada um faça aquilo dentro da sua capacidade de realizar, né? Ele determina o que deve ser feito, ele toma as decisões, sem, no entanto, ser um ditador. Bom, então nós estamos terminando por aqui, né? Agradecemos ao Senhor, porque Ele, ao sair desse mundo, mesmo mandando a assistência do Espírito Santo, que agiria espiritualmente no nosso meio, mas precisava de uma pessoa visível que continuasse essa obra. E graças a Deus, né, que Ele nos deu Pedro. Nós então homenageamos Pedro por esse dia, homenageamos também Paulo. Então hoje é dia dos Pedros e Paulos, né? As 2 grandes colunas da igreja. E nós agradecemos ao Senhor por isso, né? Por ter nos dado essas pessoas e inspirados nele, surgiram muitos líderes, muitas pessoas que levam muito a sério a divulgação do Evangelho, que fala de Jesus. Fiéis à sua vocação. Porque, olha, o que seria do mundo, né? Se nós não tivéssemos a nossa fé, se nós não tivéssemos uma certeza que aqui não é o fim, né? Somente o começo. Morrer não acaba. É uma nova etapa da vida que vamos enfrentar, que vamos viver, né? Eu vejo como um estágio de vida. Nós estamos num estágio inicial, nos preparando para aquele estágio final, que é a eternidade. E é muito bom que a igreja tenha, né, essas informações, que ela mantenha todos esses dados, porque o que nós somos hoje... o que nós somos hoje é consequência do passado, né? Somos a história do passado. Toda pessoa tem uma história, todas as instituições têm uma história. Então, E certamente, pelo fato da igreja ser a maior instituição do mundo, claro que ela tem uma história muito rica. E a gente tem a certeza, se a igreja não tivesse a assistência do Espírito Santo, ela já deixaria de existir há muitos anos. Já teria sido destruída.
banida. Porque o que já houve mesmo de candidatos para bani-la, para acabar com ela, porque a igreja, de certa forma, incomoda. Mas não esqueçamos uma coisa, Jesus disse bem claro, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E a gente tem certeza que essa profecia de Jesus tem acontecido e vai acontecer até os fins dos tempos. Certamente. Porque se a gente fica sem igreja, se a gente fica sem ter o nosso guia espiritual, sem ter o Espírito Santo e sem que as pessoas soubessem disso tudo, o mundo seria mesmo um lugar terrível para se viver, né? O mundo seria desgraçado, né? Desgraçado significa desprovido da graça. Sem a graça de Deus. Sem a graça de Deus. Então, desgraçado. Então agradecemos ao Senhor por mais esse dia, por mais esse evangelho, pela presença dele no mundo através do Espírito Santo, e agradecemos por ele cumprir com tudo aquilo que ele disse que cumpriria. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, e até amanhã para todos, se Deus quiser. Que o Senhor continue abençoando o mundo, derramando sua graça, seu Espírito sobre todos nós. Que assim seja. Nos provendo de tudo aquilo que nós necessitamos para viver bem nesse mundo, né? Para não perder a fé. Muito obrigado pela sua cooperação. Continuem contribuindo conosco, repassando esse vídeo para quem vocês sabem que podem se beneficiar com ele. E muito obrigado por todos aqueles que se inscreveram até agora. E até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Então nós terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Cristo. A paz de Cristo. Tchau. Tchau.